Bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. Eu queria voltar o meu olhar, o seu olhar, o nosso coração para o livro do profeta Jonas. Então, eu quero te convidar a acessar aí a sua Bíblia no livro do profeta Jonas. Nós vamos hoje, acredite, ler todo o livro de Jonas, passeando aí por esse momento na história desse homem e aplicar às nossas vidas aquilo que, por intermédio da sua história, Deus realizou e deixou registrado em suas escrituras para nós. Então, livro de Jonas, capítulo 1. O texto será projetado para que você possa acompanhar a leitura que faço na nova versão internacional. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, verso 2. Diz-nos assim as Sagradas Escrituras. Deus está chamando Jonas. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Então, esse é o chamado e a convocação de Deus para com o seu profeta Jonas. Jonas ouve esse chamado e faz o improvável. Qual é o improvável? Em vez de obedecer, Jonas foge. Veja o que nos diz aí, a partir do verso de número 3, o livro de Jonas. Jonas fugiu da presença do Senhor. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. E enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. Repare o movimento do texto. Diz que Jonas desce até Jope. Em Jope, ele desce ao navio. No próprio navio, ele desce ainda mais, vai ao porão do navio. Depois, nós conhecemos a história, relembramos nesta manhã a história. São lançadas sortes entre a tripulação e as sortes apontam para Jonas. E ele, então, é lançado ao mar, engolido por uma grande criatura marítima e é levado a descer ainda mais até as profundezas do mar. E é interessante porque o narrador não faz questão de trazer no texto, por meio dos seus escritos, essa jornada de descida de Jonas ao acaso. Por quê? Porque o caminho de fuga de Deus, da vontade de Deus, do chamado de Deus, sempre é uma jornada de descida. Até pode parecer liberdade, lá no início. Mas a jornada, a travessia, vai nos colocar num destino final de afundamento. E há uma ironia aqui. Porque Jonas é um profeta. E como profeta, Jonas conhece Deus. Jonas sabe sobre Deus. Sabe falar corretamente a respeito de Deus. Tanto que aí no verso de número 9, quando ele é interrogado, ele responde: olha, eu sou hebreu. Eu sou o adorador do Senhor. E ele diz quem é esse Senhor que ele adora. Ele é o Deus do céu. O Deus que fez o mar e o Deus que fez a terra. Então, em outras palavras, Jonas está admitindo aqui, olha, para onde estou fugindo, esse local que coloco como meu destino de fuga da vontade, do chamado de Deus, é também
um lugar pertencente a Deus. E é interessante isso porque Jonas faz uma teologia certa. Ele anuncia de forma muito correta quem é Yahvé, quem é Deus. Apesar da sua boca pronunciar uma teologia correta, o seu coração está torto, envesado. Por quê? Porque ele é capaz de dizer quem Deus é, mas não é capaz de andar com esse Deus. Não há disposição no seu coração, apesar de conhecer a verdade a respeito de Deus, de se submeter à vontade de Deus. E isso, de alguma forma, já transcende Jonas e começa a nos alcançar. Por que começa a nos alcançar? Porque o nosso principal problema não é ignorância. Até porque nós somos uma nação cristã. 81% da população brasileira é dita cristã. 50% católicos, 31% evangélicos. Nós somos um país hegemonicamente cristão. Hoje, a cada 8 rádios que você tenta sintonizar, 9 são rádios cristãs evangélicas. Hoje, quando você vai saltando nas TVs a cabo, a cada 4 canais, 5 são canais de propagação religiosa, evangélica, cristã. Nós não temos impedimento algum, como nesta manhã, de nos reunirmos ao redor da palavra de Deus, louvarmos ao Deus que é fundamento da nossa fé, e aqui nos reunirmos como família espiritual, sem risco de perseguição, de cerceamento. Por isso que, de alguma maneira, isso que é vivido por Jonas também nos alcança. Porque o nosso problema não é ignorância, assim como o problema de Jonas não era ignorância. Nós sabemos coisas a respeito de Deus. Muitos de nós aqui tivemos o privilégio de nascer num lar fundamentado sobre os valores do Evangelho de Cristo Jesus. O nosso problema, assim como o problema de Jonas, é resistência, dureza. A gente que sabe falar sobre os atributos de Deus. A gente que sabe cantar sobre a soberania de Deus. Há pessoas habilitadas a explicar sobre a graça de Deus, defender os valores das Sagradas Escrituras e ainda assim, mesmo sabendo de tudo isso, vive em fuga da vontade de Deus, do querer de Deus, dos planos de Deus. É o que acontece com Jonas, a ponto de ser lançado ao mar, ir parar no ventre de uma criatura marítima e ali, no escuro, no fundo, nas profundezas do mar, no limite. Ora, veja o que diz aí o verso 1 do capítulo 2. Diz que lá de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. Lá, nas profundezas, na escuridão do mar, orou. Não foi num templo. Não foi numa igreja evangélica. Não foi numa igreja batista. Não foi num momento de estabilidade, onde está tudo bem. Ele ora uma daquelas orações que só são possíveis quando nós estamos no mais profundo da nossa jornada. No abismo. E há orações, e você sabe muito bem disso, que só nascem, só brotam, quando acabam as rotas de fuga. Eu não estou falando daquela oração que a gente faz faminto antes de comer, sabe? Ó, Papai do céu, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. A oração começa a subir, cai no meio do arroz e do feijão e a gente come a oração junto. Sabe aquela oração preguiçosa que a gente começa a orar na noite anterior e se lembrar termina no dia seguinte porque a gente já dormiu no meio do caminho? Não é a oração reza,
Porque tem muito crente que tem a sua oração reza, sabe? Aquela coisa repetida, mecânica, automática. Não é disso que a gente está falando. Você sabe do que eu estou falando. Quando o chão sai de debaixo dos nossos pés, quando não há outro recurso diante de nós, quando as nossas mãos não conseguem mais apalpar e não resta outra coisa senão clamar: Senhor, tenha misericórdia de mim. E o mais impressionante, o mais extraordinário, é que lá das profundezas, em intercessão a Deus, Jonas é surpreendido com um Deus que ouve. Deus ouve. No fim do capítulo, no capítulo 2, verso 10, Deus dá ordem ao peixe. O peixe tem uma indigestão lá e põe Jonas para fora. O texto diz que ele vomitou Jonas em terra firme. E aí Deus dá, sabe, aquele ato de grandeza, de divindade surpreendente, ao mesmo tempo constrangedora. Deus chama Jonas novamente. No capítulo 3, a partir do verso 1, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive, pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. E Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Alguém poderia dizer assim: glória a Deus. Jonas foi. Foi, mas só foi com os pés, não foi com o coração. Por quê? No capítulo 3, verso 4, diz que Jonas entrou na cidade, percorreu durante um dia, e olha a proclamação do camarada: daqui a 40 dias, Nínive vai ser destruída. E ele deve ter falado aquilo com sangue no olho, salivando, dizendo assim: ó, vai acabar, vocês vão morrer, eu vim aqui dar uma notícia para vocês, daqui 40 dias vocês vão virar pó. Não tem compaixão nenhuma na expressão de Jonas. Há ódio. Ele está com a tônica de juízo. Ele não está nem aí e nem espera que ocorra arrependimento por parte do povo. Só que o camarada é surpreendido. Porque o inesperado acontece mesmo o camarada ranzinza, mal-humorado, furioso, anunciando daqui 40 dias tudo vai se acabar, ele recebe o inesperado como resposta. Jonas capítulo 3, verso 5, diz que os ninivitas começaram a crer em Deus. Até o rei desce do trono, cobre-se de pano de saco, diz o verso 6, que quando as notícias chegam ao rei, ele se levanta do trono, tira o manto real, veste-se de pano de saco e se senta sobre a cinza. E aí Deus olha para a cidade, começa a ver um gesto de arrependimento da cidade e suspende o desastre anunciado por Jonas. E é aqui que o livro de Jonas se torna perturbador. Por quê? Porque ao invés de Jonas olhar para o povo que está se arrependendo e se alegrar, Jonas fica furioso. Ele se ira. Veja o que diz o capítulo 4, verso 1. Jonas ficou profundamente descontente com isso. Com o quê? Com o povo se rendendo. Com o rei arrancando o seu manto real, se cobrindo de saco e se deitando e se colocando sobre as cinzas. Ele olha isso e fica descontente, se enfurece. E ele é tão ousado que ele ora de novo a Deus. Só que agora com ressentimento. Veja o que diz o verso 2 do capítulo 4. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Eu vou ser sincero com o Senhor, foi por isso que eu fugi. Foi por isso que eu me apressei a fugir para Tarsis. Por quê? Porque eu sabia que tu és Deus misericordioso. Eu sabia que tu és Deus compassivo. Eu sabia, eu te conheço. Eu sei que o Senhor é um Deus paciente, cheio de amor.
Isso me irrita, Deus. Olha o escândalo. Jonas não está incomodado com a maldade de Nínive. Jonas está incomodado com a misericórdia de Deus. Ele está irritado porque Deus está derramando misericórdia sobre o povo de Nínive. Está sendo gracioso, bondoso. E aqui é importante lembrarmos que Nínive não é uma cidade qualquer. Nínive, na verdade, está linkada ao povo assírio, que tem atrelada a sua identidade a violência, a arrogância, a brutalidade. E isso toca o coração de Jonas, a história de Jonas, o senso de Jonas, o orgulho de Jonas. Porque o que Deus está pedindo para Jonas não é um negócio trivial, é dizer para ele, você vai junto ao povo, pior nação que você conhece, e você vai estender a oportunidade de amor, de graça e de misericórdia para com ele. E é aqui que essa história deixa de ser uma história sobre um profeta antigo e passa a ser uma história a nosso respeito. Porque cada um de nós tem uma Nínive. Nós carregamos uma identidade de Nínive nos nossos corações. Todos nós aqui temos um nome, todos nós aqui temos um rosto, uma história, um grupo diante do qual o nosso coração se endurece. Sim. Todo mundo aqui, neste auditório, ou que está acompanhando essa mensagem em outro momento, em outro local, conhece a tentação de pensar, Deus, o Senhor consegue alcançar quem o Senhor quiser. Eu conheço o Senhor. Mas numa boa, Deus, esse aqui não. Essa daqui não. É demais. O Senhor não está vendo o que essa criatura tem feito? Não é possível que o Senhor vai derramar graça, bondade, oportunidade sobre essa história. Eu sei que todos nós, se pudéssemos elencar numa listagem, aqueles que, se pudéssemos, e eu não vou entrar neste mérito aqui, eu já falei sobre isso em algum momento da nossa jornada até aqui, trabalhamos um tema sobre pena de morte, e não pode aprendermos pairar sobre o nosso coração enquanto cristãos sequer a ideia de, mas eu acredito sim que podemos, debruçados, listar aqueles que, para nós, não têm sequer direito de ser alcançado pelo amor, pela graça, pela bondade, porque são pessoas tão más, tão cruéis, que deixam por onde passam na história um rastro de destruição, que não sequer são merecedoras da graça de Deus. Mas uma das belezas mais desconcertantes desse livro é que Deus não destrói Jonas. Deus é tão paciente, porque dava vontade, se eu fosse Deus, de meter a mão em Jonas e falar assim, cala, você sabe com quem que você está falando? E esmagar. Acabou. Você é muito arrogante. Você é autossuficiente. Você acha que você é. Você sabe com quem que você está falando, Jonas? Só que veja o que diz o verso de número 5 do capítulo 4. Jonas sai, se assenta num lugar a leste da cidade e ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. O camarada é tão ruim que ele está lá ainda pensando assim, vai que Deus manda o juízo. Vai que desce pelo menos uma fagulha de fogo e pega algum ninivita. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas, quando vê a planta crescendo, protegendo e criando sombra, ele fica feliz. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta de modo que ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas a ponto de ele quase desmaiar. E com isso,
ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: Jonas, você tem alguma razão para estar furioso, tão furioso, por causa da planta? E ele disse: sim. Já que o senhor perguntou, tenho sim. Eu estou furioso a ponto de querer morrer. O senhor quer ouvir? Essa é a razão. Mas o Senhor lhe disse: camarada, você é tão insolente, você está tão perdido, que você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Uma planta que nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Você está aqui ocupado e preocupado com uma planta e desconsiderando uma realidade cruel que está diante dos seus olhos? Numa boa, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? É como se Deus dissesse: você está ocupado e preocupado com uma planta que você sequer contribuiu para que ela existisse e não está se aguentando com a oportunidade de um povo que tem vivido em pecado porque está longe de mim, uma nação repleta de vidas humanas que, se não forem alcançadas pelas minhas misericórdias, pela minha graça, pela minha bondade, pelo meu amor, vão padecer. É isso mesmo, Jonas? E o livro acaba. O livro acaba assim, com uma pergunta sem resposta. Por que o livro acaba com uma pergunta sem resposta? Porque a resposta a essa pergunta não está restrita a Jonas. A resposta a essa pergunta está a todos aqueles que, alcançados por essa história, serão esbarrados pela mesma pergunta. Então essa pergunta é para nós. Aquela tensão vivida por Jonas e expressa por meio de uma pergunta final, nascida de Deus ao seu coração, transborda de Jonas, transcende de Jonas e alcança o seu coração e o meu coração. E a pergunta é: você vai sim, hoje, continuar valorizando mais o seu conforto do que as pessoas e as necessidades das pessoas que estão ao seu redor? Você vai ficar ocupado e preocupado apenas com as suas necessidades e não incomodada com aquilo que tem se apresentado de forma desordenada diante dos seus olhos? Você vai ficar ocupado e preocupado, ocupada e preocupada mais com as suas feridas do que com um gesto de misericórdia, mais com a sua justiça do que de verdade com aquilo que está dentro do meu coração? É aqui que eu quero chegar em você. Porque o livro de Jonas não é apenas uma narrativa que mostra a necessidade de Jonas obedecer. O centro do livro de Jonas é um Deus que deseja tratar, antes de tudo, o coração do profeta. Porque é possível, sim, você fazer a coisa certa com o coração errado. É possível, sim, pessoas hoje pregarem sobre o Evangelho de Cristo Jesus sem amor. Pessoas servirem sem alegria. Nós cantarmos sem gratidão. Liderarmos sem compaixão. Vivermos em comunidade, seja a nível coletivo, seja a nível familiar, nos nossos núcleos de formação, sem permanência, sem graça, sem bondade. É possível, sim, nós estarmos dentro da vontade de Deus externamente, desalinhados, os nossos corações do coração de Deus, porque foi exatamente isso que Jonas fez. Ele foi para Nínive, mas foi contrariado. Foi com os seus pés, mas deixou seu coração para trás.
E uma obediência contrariada, coração abandonado, atos sem uma transformação interior, vai só produzir caricatura espiritual. É a turma linda para o lado de fora e podre do lado de dentro. Tem muito religioso hoje, adoecido por dentro. Gente eficiente na tarefa, mas amarga. Gente que sabe cumprir tarefa, mas não possui amor. Gente que está presente, mas está endurecida. Está ali, mas a alma não está. Frequenta, mas não se entrega. Então alguém pode pensar, ouvindo tudo isso, de alguma maneira isso esbarra na minha vida. Eu preciso sim mudar algumas coisas na minha história. Eu preciso amar mais. Eu preciso perdoar. Eu preciso me envolver de corpo e alma. Mas quem já tentou mudar, ou quem anda tentando mudar, sabe que as mudanças elas não acontecem porque estamos nutridos de um pensamento positivo. Eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar. Isso não tem a ver com grito, isso não tem a ver com performance espiritual. Você não aperta um botão dentro de si e muda. A gente só muda quando a gente está caminhando de verdade com Deus. Quando nós estamos de mãos dadas com o Espírito Santo de Deus e vamos sendo metamorfoseados. Porque não tem a ver conosco, tem a ver com Deus em nós. Foi isso que ontem nós celebramos. Cada pessoa que quando era imergida em água estava anunciando, olha, não são mais as minhas vontades, os meus desejos, os meus quereres. Agora, quando voltam das águas, estão dizendo, agora eu quero viver para Deus. Agradar o coração de Deus. Por isso que Jesus em Mateus 12 vai dizer, nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus aparece na história e num determinado momento de seu ministério faz questão de apontar para Jonas e dizendo o seguinte, olha, Jonas está apontando na verdade para mim. Jonas é um prenúncio profético sobre aquilo que há de acontecer comigo. E olha o contraste, porque Jonas desce às profundezas por conta da sua desobediência. Jesus desce às profundezas por conta da sua obediência. Jonas vai parar no fundo do abismo, tentando fugir da vontade de Deus, enquanto o Cristo, o Deus encarnado entre nós, caminha voluntariamente à cruz do Calvário, cumprindo a vontade do Pai. A minha vontade é fazer a vontade do Pai. A minha comida é fazer a vontade do Pai. Jonas quer morrer porque não suporta a misericórdia de Deus. Eu prefiro morrer do que ver o Senhor alcançando pessoas más, que remexem com as minhas entranhas. E do outro lado nós temos Cristo Jesus, que morre para que as misericórdias de Deus nos alcancem. Porque Jesus sabia que sem elas não somos nada, não podemos nada. Jonas sai de um peixe, do meio das profundezas, mas ainda com seu coração pesaroso, endurecido, enquanto Jesus, depois de 3 dias lá nas profundezas do mundo dos mortos, sai com o seu coração disposto a nos dar um novo coração. E é aqui que o Evangelho nos desmonta. Porque a gente sai de Nínive e nós vamos parar diante da cruz de Cristo Jesus, e ali, diante da cruz de Cristo Jesus, eu descubro ao mesmo tempo 2 coisas.
Primeiro, há mais Jonas em mim do que eu imaginava. No contraste, há mais Jonas em mim do que eu imaginava. Quantas vezes eu me peguei com o coração endurecido? Quantas vezes eu me peguei em fuga, resistente, incomodado? Sim, já me peguei na minha fase até aqui, incomodado em pensar na possibilidade de pessoas más, ímpias, terem a oportunidade de serem alcançadas pela graça de Deus. Pessoas que, de acordo com o meu julgamento, tinham que ir para o inferno de cabeça para baixo. Sabe a oração de Asaf? Asaf está lá, no Salmo 43, incomodado. Eu estou aqui tentando manter o meu coração puro, estou tentando andar na linha. E vem um sem vergonha, andando de forma torta, com impiedade, com maldade. E parece que as coisas começam a dar certo para ele, para mim não está dando certo. De que valeu permanecer com o meu coração alinhado com a vontade de Deus? Eu não vou pedir para você levantar a mão, não, mas eu acredito que nesse auditório, alguns de nós já vivemos esse incômodo. Pensar as pessoas mais cruéis da nossa história, passada e presente, terem a oportunidade de serem alcançados pela graça de Deus. É por isso que Dietrich Bonhoeffer vai chamar a graça de Deus escandalosa. Porque no final das contas, se nós formos honestos de verdade, nós vamos descobrir que essencialmente nós somos todos iguais. Todos iguais. Imagina a pessoa mais cruel que você tenha conhecido, seja de forma presente, real ou pela história, você é idêntico essencialmente a essa pessoa. Você pode colocar aí adúltero, pedófilo, você pode colocar quem você quiser. Essencialmente, somos idênticos. Porque somos humanos, de natureza adâmica. A diferença é que nós fomos alcançados, já fomos alcançados pela graça. Aí fomos dominados por um cabresto espiritual em que o Espírito Santo de Deus de vez em quando fica assim com a gente, ó. Oa! Psh! Calma. Calma. Porque se deixar solto, nós somos capazes de fazer as coisas mais inimagináveis. É só olhar para o que está acontecendo na nossa humanidade aí. Ouvindo histórias e mais histórias de ações cada vez mais cruéis que nós, enquanto seres humanos, somos capazes. Dentro de nós há uma besta fera que todo dia de manhã se espreguiça. E não interessa que formação você tenha, onde você mora. Eu lembro que tempos passados teve uma greve de policiais no estado nosso aí do Brasil. E de repente, dá-lhe a turma granfina, educada, pulando, roubando, saqueando, tentando se beneficiar. Deixa uma carga de um caminhão cair aqui na 040 para você ver o que vai acontecer. Se a turma vai parar o carro para ajudar a colocar a carga para dentro. Percebe? Isso está em nós. Isso nos alcança. É a lei do ema, cada um com seu problema. O problema é que se a gente viver desordenado assim de forma coletiva, é caos geral. Por isso que você e eu somos a resposta de esperança para tudo isso.
Mas nós não podemos negar que dentro de nós há sim um pouco de Jonas, assim como dentro de nós há sim um pouco de Nínive. Por quê? Porque nem você e nem eu merecíamos ser poupados, por conta dessa natureza pecaminosa nossa. E quando essa verdade sai da nossa mente e alcança o nosso coração, alguma coisa começa a acontecer. E essa alguma coisa que começa a acontecer é Deus trabalhando em nós. É por isso e para isso que nós estamos aqui. É por isso e para isso que Deus plantou a Igreja Batista Casa Viva nesse lugar. Nós não queremos ser apenas mais um templo, apenas mais um auditório, apenas mais uma placa. Nós queremos sim oferecer um ambiente de transformação. Um ambiente onde Deus vem com a sua graça, com a sua bondade, com a sua misericórdia, nos alcança e nos transforma. De modo em que aquilo que sabemos a respeito de Deus vai se traduzindo em gestos palpáveis da nossa fidelidade a esse Deus, do nosso compromisso com esse Deus. E aí a gente para de ficar tentando controlar aquilo que está acontecendo do outro lado. E começamos a tomar conta das nossas vidas de tal forma que aquilo que a gente vive hoje, de alguma forma, transborde para o lado de lá e transforme as pessoas pela misericórdia de Deus. Porque é isso que Deus deseja fazer. Quer transformar a sua casa, o seu ambiente de trabalho, por onde quer que você ande, derramando sobre essas vidas e sobre esses ambientes aquilo que só Ele pode fazer, mas só vai fazer se você se dispuser a isso. Por isso eu quero colocar e encerrar, deixando diante de você 3 perguntas. Primeiro, será que você está no navio para Tarsis? Você sabe, de verdade, o que Deus está requerendo de você? Porque você não está aqui por acaso. Você é um profeta de Deus, você é um homem de Deus, você é uma profetisa de Deus, você é uma mulher de Deus. A sua casa, o seu lar, é um ambiente que Deus deseja alcançar, transformar. O seu ambiente de trabalho, Deus deseja derramar graça lá sim. Há pessoas feridas lá. Há pessoas carentes do amor de Deus, pessoas que foram maltratadas nas suas histórias, rejeitadas nas suas famílias, pessoas feridas e que porque estão feridas ferem, pessoas que só aprenderam na sua jornada a se relacionar com base na maldade, na crueldade, e que não sabem fazer outra coisa senão reproduzir maldade, crueldade, porque não conhecem o amor, não foram transformados pelo amor. E essas vidas estão diante dos seus olhos, estão diante das suas mãos. Por isso nós precisamos perguntar sim: eu estou em qual embarcação nesse grande mar da vida? Eu estou me dirigindo para onde? Será que eu vou continuar fugindo da presença de Deus? Você pode continuar vindo à igreja, você pode continuar servindo, sorrindo, mas Deus sabe. E toda fuga sustentada acaba virando uma grande tempestade. Então pare, avalie se talvez hoje há uma tempestade derramada sobre a sua vida porque você está no lugar errado. As suas motivações estão erradas. E diga: Deus, me traga de volta. Eu estou acelerado, estou acelerada, estou vivendo uma vida pautada nessa loucura que essa sociedade tem imposto. Uma sociedade marcada pelo cansaço, um cansaço performático, onde eu preciso mostrar cada vez mais que eu faço, eu sei. Eu consigo, mas de verdade, Deus, eu não estou me aguentando mais. A segunda pergunta é: você já chegou a Nínive, mas deixou porventura o seu coração para trás?
Será que hoje, de verdade, você tem vivido uma vida que é para ser vivida de verdade? Você tem feito aquilo que deve ser feito? Você está lá, a coisa está acontecendo, mas há propósito, há sentido. Porque você pode estar fazendo, mas por dentro exausto, exausta, irritado, irritada, cansado, cansada. Está lá, o seu corpo está lá, mas a sua alma não está. Você está de pé, mas não está alegre de verdade. Você já foi tomado, já foi tomada por todo esse espírito midiático de tentar ser o que não é, para ficar dando satisfação para quem não está nem aí para você. Para com isso, liberte-se disso. Seja o que Deus programou para você, planejou para você. Você é filho e filha amada e amado por Deus. Deus tem planos extraordinários para você. Descubra quais são esses planos e viva esses planos. E hoje Deus não quer simplesmente reforçar a sua agenda. Deus quer tratar o seu interior. Deus quer te transformar num homem melhor, numa mulher melhor, num marido melhor, numa esposa melhor, num pai melhor, numa mãe melhor, numa pessoa melhor. Onde cada manhã, quando você coloca os seus pés para fora da cama e vai viver aquele dia, você faz isso com alegria, com satisfação. Você é alegre por sua vida, por sua história. Você está satisfeito em viver o que você tem vivido. Caso contrário, refugie-se no colo do Papai do Céu e peça a Deus: eu quero encontrar propósito, porque o tempo está passando. As coisas estão acontecendo, mas eu estou vazio, estou vazia. Não há sequer qualquer motivação, razão, propósito que me dê genuína alegria. Eu quero sim ser alcançado pelo Senhor e viver os planos do Senhor. Por isso a minha terceira pergunta é: quem é a sua Nínive? Que pessoa, que grupo, que história que diante de você fez o seu coração se endurecer? Alguém que te machucou, te feriu? Algum trauma que você carrega por alguém ou por alguns? Alguma circunstância, alguma situação que machucou a sua história? Para quem hoje a graça de Deus parece excessiva? Não, Deus, o Senhor não pode. Esse daí não, essa daí não. Sobre quem porventura hoje você pensa secretamente: esse não, essa não. E Deus hoje está se aproximando de mim, está se aproximando de você, não como um juiz, mas como um pai, que está olhando para a gente, está preocupado com a gente, deseja reordenar os nossos passos para que possamos ser encontrados por nós mesmos, porque a perdição de Adão e Eva no Gênesis não foi geográfica, foi existencial. Quando Deus pergunta para eles: onde vocês estão? Não é descobrir atrás de qual moita estão, é para que eles possam refletir onde eles foram parar. E talvez nesta manhã Deus está fazendo essa pergunta para você, assim como para mim: onde você está? Onde você foi parar? Isso aí não é plano meu para você. Você está se desgastando, você está se entregando, você está exausto, exausta, machucado, machucada. Até quando? O que eu tenho para você são planos maravilhosos. Você está carregando um fardo, sobrecarregando a sua alma. O meu fardo é leve. Venham a mim. Foi essa a expressão que Ismael usou abrindo a nossa celebração. Venha como você está. Deus não está atrás de uma árvore como um velho rabugento com uma prancheta na mão, podendo lançar diante dos nossos olhos, diante da nossa cara, da nossa face, da nossa alma, as maldades, as crueldades que somos capazes de fazer. Ele já sabe disso, e foi por conta disso que ele se entregou, morreu, para que isso fosse controlado, para que isso fosse curado, para que isso fosse transformado. Deus quer transformar você. Deus quer transformar a sua história. E eu estou falando para você que está aqui, para você que está andando na igreja há anos. Deus quer realizar algo novo. Sabe, o surpreendente dos céus, renovar a alegria dele no seu coração, para que você sim encontre razão para viver a sua vida, propósito para viver a sua vida. E talvez você, alcançado por essas palavras, diga aí dentro da sua alma: eu não consigo. Sim, sozinho, sozinha, você não vai conseguir. Mas Deus está aqui nessa manhã dizendo para você: eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu estou contigo. E juntos nós somos mais do que vencedores.
Porque o Evangelho não nos manda fabricar um sorriso no nosso coração. O Evangelho nos manda, rendidos no colo do Papai do Céu, vivermos os planos e os sonhos que Ele tem para nós. E há coisas extraordinárias que Deus quer fazer em você e através de você. Propósito, significado. Porque aquele mesmo Deus que fez esse homem entre nós e foi lá para o mais profundo abismo da morte e saiu de lá vivo, é capaz sim de entrar no mais profundo da sua alma e tirar lá de dentro coisas que estão te ferindo, estão te machucando, e trazer nesta manhã sobre você cura, libertação, paz, alegria. Deus quer isso na sua vida e na sua casa. Deus quer isso nessa manhã, porque Ele te ama. Ele deseja transformar a sua vida e transformar a sua história. Então não saia daqui hoje pela manhã apenas com uma ordem para obedecer. Saia daqui nessa manhã com seus olhos em Cristo Jesus, dizendo: Senhor, eu quero andar contigo. Eu não quero fugir da Tua presença, Senhor, não. Eu quero caminhar de mãos dadas com o Senhor e viver os planos que o Senhor tem para mim, porque eu sei que os planos que o Senhor tem para mim são planos para trazer paz à minha vida, prosperidade à minha alma. É isso que eu desejo para mim e para minha casa. E se esse é o desejo do seu coração, eu quero orar com você e quero orar por você. Por isso eu quero convidar você, aí onde você se encontra, a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e colocar o seu coração diante do Senhor. Porque Deus não quer apenas levar você a Nínive. Deus quer conformar você ao coração do seu Filho Jesus Cristo. Esse é o milagre que Deus deseja fazer nessa manhã sobre a sua vida e sobre a sua história. Pai, nós nos colocamos diante de Ti como gente que conhece, às vezes mais do que a gente de verdade pratica. Com sinceridade, queremos reconhecer que por vezes somos pessoas que falam mais do que sentem, que muitas vezes obedecem por fora enquanto resiste por dentro. Perdoa-nos, ó Deus, perdoa as nossas fugas, as nossas tentativas de correr da Sua vocação, do Seu chamado. O nosso coração é duro, Deus, é duro. Às vezes a nossa vontade sobrepõe a vontade do Senhor. Não há justiça no nosso coração, não há amor natural no nosso coração. Há falta de misericórdia em nós, mesmo que sabemos, somos alcançados diariamente pela misericórdia do Senhor. É bem provável, Deus, que nessa manhã, ou aqueles que nos ouvem, estão exatamente neste tempo descendo. Pessoas que estão nas profundezas da vida, com a sua alma nos abismos mais profundos da existência. Talvez haja entre nós quem já tenha chegado ao lugar da desobediência, da rebeldia. Outros que possam ter sim chegado a lugares de obediência, mas sem amor. Há entre nós quem ainda alimente ressentimento e se escandaliza, Deus, porque a Sua graça é escandalosa. A Sua graça alcança quem diante dos nossos olhos não são merecedoras. Mostra-nos, Deus, a Tua justiça, primeira alcançada sobre as nossas vidas na pessoa de Cristo Jesus, porque lá em Cristo Jesus o Senhor foi justo. Aquela morte que recai sobre o Teu Filho Jesus, sobre si mesmo, era para ser derramada sobre as nossas vidas. Então sim, o Senhor foi justo, mas ao mesmo tempo o Senhor foi bondoso, o Senhor foi misericordioso, o Senhor foi amoroso. E o que desejamos é usufruir desse amor. O que desejamos é ser canal dessa misericórdia. A gente não quer só ser obediente a Deus, nós queremos sim sermos encontrados como homens e mulheres do Senhor, com os nossos corações alinhados ao coração do Senhor. Por isso, ó Deus, nos ajude, nos transforme, nos visite com o Teu Espírito Santo nesta manhã. Derrame da Tua cura, da Tua libertação, da Tua graça, do Teu amor, da Tua alegria, da Tua paz, para que os porões mais profundos da nossa alma sejam abertos nesta manhã e a luz do Senhor possa alcançar, transformar, renovar, libertar, curar. Faça isso, ó Deus, entre nós, para o nosso bem, para a edificação da Tua igreja, para a transformação dessa comunidade na qual nós estamos inseridos, mas sobretudo para que o nome do Senhor seja glorificado entre nós. E nessa hora, quando temos a oportunidade de
revelarmos a nossa fidelidade, o nosso amor para com o Senhor, com gestos de generosidade. Receba como expressão da nossa alegria e da nossa gratidão, porque o Senhor é bom em todo o tempo, o Senhor é bom. Que toda honra e toda glória sejam dadas apenas ao Senhor, hoje e sempre. Amém, amém.